noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 27. Nós vamos falar hoje sobre ação da prece e transmissão de pensamento. Vou fazer uma pequena leitura antes de começar a falar do tema de hoje. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Quando nós vamos fazer as nossas preces, de uma forma ou de outra, pedindo a qualquer que seja aquela entidade, aquele ser de luz que melhor nos comunicamos, toda ela vai seguir para Deus. E começa um processo de avaliação daquilo que você está pedindo. Ou seja, você pede algo, se aquele algo lhe for do seu merecimento e for para a sua evolução, se for algo que for lhe trazer algum benefício, se não for algo que não tem que ser, então ela acontece com a vontade de Deus. Está dando para compreender isso? Vou ler na íntegra para a gente entender melhor. O Deus de amor, soberanamente bom e justo, sabe o que é melhor para nós. É avaliado o merecimento e o proveito do que vamos pedir. Todos os que fazem suas preces devem saber que tudo está em Deus, logo tudo segue para Deus. Então, aquilo que nós pedimos a Deus, de acordo com o nosso merecimento, vai ser alcançado. Aquilo que não for alcançado é porque não tem que ser naquele momento, ou porque não está no nosso planejamento, ou porque de alguma forma aquilo não vai trazer um proveito para nós, algo que nós acreditamos que é muito bom, mas que não será, então não vai acontecer. E volto a dizer, quem se sente melhor fazendo uma prece para esse ou para aquele, a doutor Bezerra de Menezes, o que seja, mas é só um intermediário, tudo seguirá para Deus. Deu para compreender isso, pessoal? Vamos adiante. Item 10. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. A prece nada mais é que a transmissão do pensamento. Todos os seres encarnados e desencarnados voltando. A prece nada mais é que a transmissão do pensamento. Todos os seres encarnados e desencarnados estão no mesmo ambiente. É o fluido, tá? Mas vamos falar do ambiente para a gente compreender melhor. A energia do pensamento chega a todos, de acordo com o que se pensa. Boas energias, boas conexões. Energias negativas, conexões negativas. Através do impulso da vontade, estabelece a ligação e, neste momento, podemos receber muitas orientações. Ou seja, um pensamento negativo, ele vai de encontro a seres, a espíritos encarnados ou desencarnados de uma faixa negativa de vibração. As vibrações, os pensamentos positivos vão de encontro a seres, vamos dizer assim, afins, seres evoluídos. Então, quem estabelece o tipo de comunicação que quer ter são os nossos pensamentos. Pensamentos negativos
energias negativas, pensamentos positivos e energias positivas. Vamos adiante. Item 11. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspira-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. A prece atrai para nós, irmãos de luz ou espíritos simpatizantes, uma energia renovadora que vem em nosso auxílio, dando forças para vencermos as más tendências e os males que nós mesmos causamos. Muitas das vezes, quando nós encontramos uma solução, quando nós buscamos uma solução para um problema, e esta solução não chega, é porque as nossas energias não estão buscando os caminhos corretos. É natural que em momentos do desespero, no momento da angústia, você não consiga direcionar essas energias. E aí, quando você se recolhe e você pede auxílio aos irmãos de luz, essas energias têm essas atribulações, com a influência, só a presença desses bons espíritos, essas atribulações, elas já tendem a se acalmar. Então, primeiramente, quando você busca essa conexão, você busca primeiramente se acalmar. Porque talvez o problema naquele momento não seja tão grande quanto você acha. Mas a nossa própria mente, que eu sempre digo aqui, que vive pregando peças na gente, ela dimensiona um problema, e aí quando você consegue trazer aqueles irmãos, esse problema vai, aos pouquinhos, ele vai se acalmando. Deu para compreender isso, pessoal? Vamos adiante. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para dele se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que o provém de si mesmo? Agora, meus irmãos, vamos pensar na seguinte situação. Se nós dividirmos os males que aí estão em duas categorias, o que nós podemos evitar e o que nós causamos, vocês acham que qual seriam os maiores? O que nós podemos evitar ou o que nós causamos? Vamos botar aqui numa balança. De um lado, tem todos os males que nós causamos. E do outro lado, tem todos os males que não podemos evitar. Vocês acham que pesaria para qual lado o pêndulo da balança? Para que lado estaria? Estaria mais pesado do que não podemos evitar? Ou estaria mais pesado para o lado daquilo que nós mesmos causamos? O que vocês acham, pessoal? Vamos lá. Que nós causamos. Então, a percepção que a gente pode ter sobre esta situação é que a gente deve continuar orando, principalmente para nós mesmos, para vencermos e deixarmos de lado esse homem velho. Se pende, é comum aqui, todos acham que pende para o lado que nós causamos ou não. Porque também pode discordar, quem discordar, pessoal, não tem problema não. Mas há um consenso de que pende mais para os males que nós próprios causamos. Vocês têm ideia disso, pessoal? Então, é o que mais que nós mesmos causamos? Então, devemos continuar fazendo as preces para, sobretudo, vencermos aquele homem velho, as más tendências. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o preconceito, etc, etc. A preguiça também. Deu para compreender? Então, vamos adiante. Item 13.
Ascendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé àquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus e sempre mais eficaz, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só é dado pelo sentimento da verdadeira piedade. Por isso, só uma coisinha antes aqui, para depois a gente entrar aqui e esse outro livro, que é: a prece afasta os maus pensamentos, os irmãos ignorantes persistentes no mal, favorece uma atmosfera menos densa, proporciona a influência de bons espíritos, fortalece a mente e otimiza o corpo físico. Eu não falei antes, mas na hora que nós também nos colocamos numa situação de uma energia densa, negativa, consequentemente também atraímos esses outros irmãos. Seja por uma dívida, seja somente por uma conexão, seja a dívida que eu digo, dívida de vidas passadas. Então, para fechar esse item. Agora, neste caso, que ela acabou de ler, a gente entende da seguinte situação: a prece do coração amoroso tem muito mais força do que qualquer outra, que outros mais ouvidos, que são muito mais ouvidos. Vou ler novamente. A prece do coração amoroso tem muito mais força do que qualquer outra, são muito mais ouvidas. Quando Cristo diz assim, que antes de você orar, que você deve perdoar, alguém tem ideia o porquê disso? Por que se perdoar antes de orar? Por que perdoar? Por que nós devemos utilizar o perdão antes da prece? Antes de fazer os nossos pedidos? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Por que devemos primeiro perdoar para depois começarmos a fazer os nossos pedidos, das nossas preces? Alguém tem ideia disso? Quando você não perdoa alguém, você estabelece uma ligação com este alguém, com aquele que você não perdoa. E esta ligação que você estabelece é uma ligação densa, pesada, negativa. Você tem um ressentimento com relação àquela pessoa. Você acha que aquela pessoa te prejudicou. Você acha que essa pessoa não deveria ter passado pela sua vida. Você cultiva sentimentos negativos com relação a essa pessoa. E a prece, sobretudo de um coração que está leve, ela tem uma eficácia bem maior. Porque como você vai mentalizar e como você vai se ligar às esferas superiores, se o seu coração está pesado, se as suas energias estão pesadas. Está dando para compreender isso? Isso não quer dizer que você não possa fazer a prece, mas a orientação que Cristo dá é que você perdoe. Porque quando você perdoa, você se desliga daquele sentimento, daquela ligação que lhe traz algum tipo de pensamento ou de sensações negativas, algum tipo de dor. Então você se livra disso daí. É como se você fosse, de repente, você se torna um náufrago. E aí você tem que se segurar num bote. Tudo aquilo que não for necessário, você vai ter que deixar para trás. Todo aquele peso. Você não vai poder botar todas as suas coisas ali, porque aquele bote ali é para você se salvar. Você não vai levar as outras coisas. E esse peso atrapalha e muito a nossa, vamos dizer assim, salvação. Ou seja, a nossa evolução, a nossa escala evolutiva. Essas ligações negativas, esses corações que estão presos a outros, o ressentimento acabam ficando pesados. Então, vamos adiante. O homem que não crê bastante bom para exercer uma influência salutar, não deve se abster de orar por outro.
pelo pensamento de que não é digno de ser ouvido. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Vou citar um exemplo aqui. Algum tempo atrás, tinha um homem que estava preso e o filho dele estava passando por dificuldades. Estava quase que seguindo o mesmo caminho dele. E ele estava orando por esse filho. Aí nós podemos pensar assim, mas ele é uma pessoa que está à margem da sociedade, ele é uma pessoa que fez um mal para a sociedade. Essa prece dele não tem valor algum. Tem. Ele pode fazer essa prece para o seu filho. E essa prece vai ser ouvida. Desde que essa prece que ele faça, seja ela de coração, seja uma prece desinteressada, seja uma prece que vise o socorro àquele a quem ele ama. Está dando para compreender isso? Porque algumas pessoas, eu vi até alguns comentários, nossos irmãos evangélicos que iam nos presídios, né, espíritas também, católicos também, mas enfim. E eles participavam de culto, eles oravam, e algumas pessoas diziam assim, não, mas não tem eficácia nenhuma. Tem eficácia. A prece dele também tem eficácia. Está dando para compreender isso? Vocês acreditam que tem eficácia? Mas tem eficácia. Ok? Então vamos adiante. 15. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. A prece está na força do pensamento. A prece coletiva tem muita força. O lugar não importa. Pode-se fazer só ou em grupo. A prece em grupo deve ter a mesma intenção. A prece em grupo, não adianta ter 40 pessoas, aí um está fazendo uma prece para Santo Antônio, outro para São Pedro, outro para Cosme e Damião. Não, tem que ser um objetivo só, um pensamento só. Estou brincando assim, mas está dando para entender? É um pensamento só, ok? Mas sozinho a sua prece tem força da mesma forma. Agora, existe uma organização para quem você vai direcionar essa prece e qual o sentido, o objetivo. A gente tem que direcionar isso, ok? Vamos adiante. Vai. Terminou? Nossa. Ok. Se o pedido que se faz em uma prece for com muita fé, os problemas acabarão. Vamos lá. Se o pedido que se faz em uma prece for com muita fé, os problemas se acabarão. Vocês acham que sim ou que não, pessoal? Hein? Está com muita fé, vai dar certo. Pode dar certo ou não, né? Sim, mas mesmo assim não acabarão. Sempre vai ter prova, não vai acabar. Por isso, quando a gente pede, não é para resolver os problemas, é para que você tenha condições, equilíbrio, para você resolver os seus problemas. Não é para resolver esse problema. Ah, eu quero resolver o problema de Joaninha. Eu estou com problema com Joaninha, então vou fazer. Vai passar a Joaninha, vai vir outro. Então, quando a gente pede, é para que nós consigamos administrar os problemas. Está dando para compreender isso, pessoal? Vamos adiante. Quando nós pedimos, nós temos a esperança de conseguir, certo? A gente pede, a gente tem aquela esperança de conseguir. Só a esperança já te dá um ânimo, não é isso? Só em você ter a esperança de que você vai conseguir, você já tem um ânimo. E proporciona uma mudança espiritual e física em você. Porque a esperança, ela tende a fazer isso. Por isso que diz assim, a esperança é a última que morre, né?
A gente fica ali até o último momento acreditando. E o acreditar e essas energias também vão sendo movimentadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o pessimista tende a ter dificuldade para resolver os seus problemas. O pessimista. Está dando para compreender isso, pessoal? Porque há também uma necessidade, já que estamos falando de energias, há uma necessidade de se movimentar as energias de uma forma positiva. E o pessimista tende a ser negativo com relação aos seus pensamentos e àquilo que ele busca. Vamos adiante. O poder da oração está ligado ao pensamento. O pensamento é energia. Através da oração, que é um tipo de pensamento, nós conseguimos movimentar esta energia, que vai ser mais ou menos forte de acordo com a vontade, confiança. Saber que pode acontecer. Você sabe, você acredita que aquilo ali pode acontecer. Então é essa força aí que impulsiona. O fator merecimento é fundamental. O necessário para a nossa evolução. O fator merecimento e o que é necessário. Essas duas coisinhas a gente não pode esquecer. Que é o merecimento, que eu falei lá no começo, falando novamente, e o necessário. Correto? Então vamos adiante. Vou fazer uma pergunta aqui. Como nós louvamos a Deus? Como nós louvamos a Deus? A gente sabe aqui o que é louvar? Sabemos o que é louvar? Não é, gente? O que é louvar? Sabe? Marta, o que é louvar? Nós sabemos o que é louvar? Vamos lá. Mas louvar a Deus. Como é que a gente... mas o louvar a Deus... O reconhecimento. O louvar é um reconhecimento. Certo? E como é que a gente faz esse reconhecimento de Deus? Como é que a gente faz isso? A gente faz com palavras ou com atitude? Vamos lá. São com palavras ou com atitude? Porque a prece, elas são palavras. Certo? Porém, as palavras saem da boca, mas elas têm que estar no coração. É assim? Então, novamente, nós louvamos a Deus com palavras ou com atitudes? Você reconhece a grandeza de Deus hoje. Amanhã você chega ali fora, passa por um irmão seu que está numa dificuldade e você vira as costas para ele. Você está reconhecendo? Está louvando a Deus? Está reconhecendo a grandeza de Deus? Sim ou não? Tem que ter atitude. Hã? Tem que ter atitude. Que atitude? Né? Não é assim? Tudo que nós jogamos, novamente, tudo que nós jogamos na natureza, tudo que nós jogamos para o nosso irmão, uma hora ou outra, ele vai seguir para Deus. Tudo aquilo que nós jogamos aqui vai seguir para Deus. Todo esse contexto aqui está em Deus. Está dando para compreender isso? É um pouco, vamos dizer assim, complexo. Mas tudo segue para Deus. Então, nós precisamos não só das palavras, mas da atitude. Ok? Então vamos adiante. Como pedir a Deus? Como se pede a Deus? Alguém sabe? Como é que você pede a Deus? A gente pede só coisas materiais? A gente pede sem fazer um esforço? A gente pede a gente pede na base da barganha?
Se eu conseguir isso aqui, eu vou de joelho na próxima procissão, vou para a igreja de joelho. Aí, se eu conseguir isso, eu não falo mais mal de ninguém. É na base da barganha. É só coisa. Humildade, o que mais? Vamos adiante. Vamos entender. Uma coisa que isso aqui não está possível de acontecer, né? Quando você pede, você não pode pedir e ficar esperando. Você pede, segue, e continua, e vai adiante. Então você procura, porque se você pede e você mesmo não vai em busca daquilo ali, já está querendo dizer que você não tem essa vontade toda que aquilo aconteça. Então você pede e segue. Então você vai adiante. Então a oração, ela tem que ter o quê? Ação. Não adianta pedir e ficar esperando. Por isso que grande parte das pessoas que ganham na Mega Sena, né, essas coisas aí, elas muitas das vezes acabam ficando pior do que quando não tinham o prêmio. Vamos adiante. E o agradecer. A gente agradece assim, obrigado, Deus, por ter mandado aquela minha vizinha para bem longe daqui. Esse agradecer é também, como é que é? Aquela vizinha aqui, né? Só Jesus na causa. Aí a gente, ela viaja, a gente acorda de manhã, ela não está mais lá, a gente, obrigado, senhor, viu? Muito, é assim que a gente agradece, pessoal? Hein? Não, pode falar, porque eu faço isso também, não esquenta não, é que está entre amigos aqui, não tem problema não, pode falar. Mas é assim, a gente agradece assim? Ou a gente agradece a vida? A vida, né? Nós estávamos num trabalho de grupo, aí um rapaz disse, fazendo a prece, ela falou o coração, ele disse assim, meu coração está doendo. Ela disse, é porque você tem um coração. E é assim, né? A minha perna está doendo, porque você tem uma perna. A minha coluna, tem horas que eu não quero ter ela, mas eu tenho a coluna. Então está dando para compreender isso, pessoal? Então vamos adiante. E aí nós temos o Pai Nosso, né? Nós temos o Pai Nosso. Cadê o Pai Nosso? Vamos lá. Nós temos o Pai Nosso. Alguém sabe como é que começa o Pai Nosso? Como é que começa o Pai Nosso? Vamos lá. Pai Nosso que estás no céu. O Pai Nosso começa com um louvor. O Pai Nosso que foi deixado para nós como uma diretriz no momento dessa conexão. Se tiver tempinho, eu vou falar dessa conexão, acho que talvez não mesmo. Mas vamos lá. Começa com um louvor o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é um louvor, tá? É uma exaltação da magnitude do Pai Criador. Aí vamos adiante. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Já diz que não é um reino material. Não é um reino material. E aí é um reconhecimento e humildade. Ele diz aqui, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nos dois planos. Não é um reino material. E é o que? Se você está reconhecendo, você está sendo grato. Se você está sendo grato, você está agradecendo. Então, primeiro tem um louvor, depois tem um agradecimento. É o que todos nós aqui fazemos, né? Primeiro a gente faz o louvor, não é isso? Aqui, a gente faz primeiro o louvor. Eu começo pedindo, mas a gente começa primeiro pelo louvor, hein? A gente começa primeiro, pode dizer, pessoal, a gente começa primeiro pelo louvor, depois pelo agradecimento, depois pelo pedido. Eu começo ao contrário, eu começo pelo pedido. Mas vamos lá. Então, primeiro no Pai Nosso, começa com
louvor. Depois é o agradecimento, porque você reconhece as suas limitações. Você sabe que você necessita um agradecimento. E depois vem o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, até esse pedido aí é o necessário. O que ele está pedindo é o necessário. Se pede o necessário e se reconhece a necessidade do fortalecimento para vencermos as nossas próprias más tendências. Está aqui. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal de nós mesmos. Não é o mal do outro, não é aquele vizinho, não é o governo, é o mal de nós mesmos. Está dando para compreender isso, pessoal? E essas dívidas são as dívidas que nós chegamos aqui com elas. E que a gente vem aqui para pagar elas. E a gente paga. Quer dizer, às vezes a gente não paga muito, né? Mas vamos pensar positivo, vamos pensar que a gente paga as nossas dívidas. Vamos pensar, dívidas que eu estou falando não são dívidas financeiras. Porque se for falar em dívida financeira, a gente está melhor que o governo, né? O governo gasta o que não tem. A gente pelo menos gasta o que a gente tem, né? Mas vamos adiante. Para finalizar, a nossa hora avançou. Eu vou falar sobre o fariseu e o publicano. Ambos, na parábola diz o fariseu e o publicano. Ambos estavam ali na sinagoga, fazendo as suas preces, as suas orações. E o fariseu, por ser o homem que interpreta as leis, o homem que fala em nome de Deus, ele começou a dizer que ele não era como aquele publicano, que era uma pessoa de má vida, que ele era uma pessoa que trabalhava para Deus, prestava um serviço para a comunidade. Ou seja, ele começou a fazer sua prece se exaltando e colocando abaixo o publicano. O publicano, que era mal visto pela sociedade judaica, porque era um cobrador de impostos, ou seja, o publicano, ele era o Haddad, ou seja, era um cobrador de impostos. E ele era mal visto, porque o seu trabalho era um trabalho para Roma, que era inimiga, obviamente, do povo que ali estava, que era o povo hebreu, o judeu. E ele começa a desmerecer esse homem que estava ali para fazer as suas preces. Quando o publicano vai fazer a prece dele, ele reconhece as dificuldades que ele tinha, ele reconhece os seus defeitos, ele apenas se coloca numa condição de que ele necessita de amparo por ser um doente do espírito. Ele era um doente do espírito. Então ele coloca: qual prece vocês acham que foi ouvida? A do publicano, que se coloca como um doente espiritual, ou a do fariseu, que se coloca como superior, por ter conhecimento da lei, por falar em nome de Deus? Essa está fácil, não está, pessoal? Qual vocês acham que foi ouvida? A do fariseu ou do publicano? Do publicano? Quem mais acha que é do publicano? Acha que é publicano? E você, Igor? Publicano? Então, em qualquer momento que nós nos encontrarmos na nossa vida, independente de qualquer erro que tenhamos cometido, independente de qualquer dificuldade que tenhamos, independente da própria sentimento de vergonha,
um reconhecimento sobre aquele que rege todo esse orbe, tudo que há, ela terá eficácia. Então não há momento que a gente não possa fazer as nossas orações, que não possa fazer as nossas preces e que não possa buscar a Deus. É só uma escolha de cada um, certo, meus irmãos? Deus abençoe, muito obrigado pela atenção.